Shalom, amados, com muita alegria, com muita paz, com muita esperança. Estamos chegando aqui mais uma vez na sua casa, aí no seu iPhone, né? Seu notebook, onde você estiver. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola profética. Vamos dar uma pequena palavra de introdução hoje a um assunto muito importante para o dia de hoje. É sobre a restauração do ministério profético, que Deus está fazendo hoje uma grande obra. Estou aqui muito alegre, muito feliz, estar com a minha esposa do meu lado, a minha mãe, minha esposa Mara Engel, que depois de Jesus se tornou Maravilha, minha mãe Terezinha dos Santos Engel, que ela que me levou até Jesus, ela que estava contando hoje aqui para nós como ela fazia atos proféticos para mim e para a igreja, né? E o meu pai, Jacó, trocou para Israel, está agora no monte. E eu vim para casa para preparar para amanhã. Vamos ter uma maratona muito especial. Nós estamos fazendo maratona todo sábado, subindo o monte, orando, levando as crianças, ensinando essa geração a subir o monte. E amanhã vai ser uma maratona, vai dar quantas horas de oração? Acho que mais. Alguns vão fazer 12 horas, outros vão fazer 24, e os mais idosos, acho que 48 horas. Nós já tivemos aqui maratona, que a dona Diva fez. Quantos anos ela fez, mãe? 42. Não, quantas horas ela fez? 45? 42 horas de oração, caminhando, correndo. A dona Diva com 80 anos, né? 82, 84. É uma unção. Está chegando Lucas Siqueira aqui, a Lucimara, a Deise, Deise dos Estados Unidos, Deise do Brasil, Rosane Guedes. Vou dar uma lida nos nomes agora, porque no meio da mensagem eu não posso ler o nome, geralmente eu não vejo, né? Mas sejam bem-vindos aí. O Ricardo Carvalho é judeu, né? Louvado seja Deus. Antes de começar a nossa aula, Luiz Carlos dos Santos, seja bem-vindo. Eu quero lembrar que hoje é o Dia Internacional do Holocausto e também o dia do incêndio da Kiss, né? Santa Maria. É o Holocausto, onde eu escrevi um artigo agora, onde eu falo, foi publicado agora mesmo, nesses minutos aí, lá no portal Guia-me, sobre uma geração, né? Tentaram matar uma geração de crianças. Foi mais de 1 milhão de crianças. Eu estou aqui, ver se aparece aqui no meu artigo. Mais de 1 milhão de crianças judias foram mortas nesse dia, né? 27 de janeiro, quer dizer, é comemorado nesse dia 27, mas durante o Holocausto. Tentaram matar uma geração inteira. E neste ano nós estamos trabalhando ao inverso. Queremos ungir essa geração, profeticamente, profetizar que esta geração vai resgatar tudo aquilo que foi perdido. Naquela época, no Holocausto, matavam na fornalha, matavam com gás. E é interessante que aqui, na Kiss, em Santa Maria, na Boate Kiss, onde morreram mais de quase 250 jovens, né? Hã? 242, depois não morreu mais, depois que fica no hospital, onde 144 eram de fora de Santa Maria. E o gás é o mesmo gás que era usado lá nas câmaras de gás da Alemanha. A estrutura da boate é muito semelhante
as câmeras de gás, que é quase um labirinto, que ninguém podia fugir, né? Mas não vamos falar dessas coisas tristes hoje, porque Deus sempre quer restituir, trocar. Deus sempre usa o inimigo vem para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida e abundância, né? Quero convidar vocês para nós orarmos e por esta aula de hoje, que vai começar hoje, mas ela vai continuar amanhã. Amanhã às 16 horas nós vamos ter uma ministração muito forte, de alinhamento e também a maratona. Então nós vamos pedir a Deus que abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, a tua paz, a tua prosperidade sobre esta palavra, que ela venha ser ungida de tal forma que venha ser rema na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Guarda cada aluno, abençoa a mente de cada um para que ele receba a revelação, entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entrar num assunto que é talvez novo para muita gente. Não é uma crítica que eu vou falar, mas é uma realidade. Nós, os judeus do tempo de Jesus, tinham uma forma de aprender, que era o pai, ou então o sacerdote, ou até mesmo o mestre, pegava o discípulo, o aluno, e repetia muitas vezes, e pela repetição decorava a palavra, e depois eles, pelo exemplo, era a palavra e o exemplo. Hoje, nas igrejas, a gente tem observado que a maioria fala para os membros da igreja: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque os homens de Deus, a maioria, perderam aquela moral de dizer: faça o que eu faço, faça como eu faço. O apóstolo Paulo também tinha uma escola profética. Capítulo 2 de Timóteo, ele fala exatamente isso. Ele diz: o que de mim eu visse, o que você viu em mim, você deve praticar. Então essa era a forma de passar de geração em geração a palavra e o exemplo. E a unção, ela passa, a unção de ministério, apóstolo, primeiramente apóstolo, depois profeta, evangelista, pastor e mestre, ela passa através dessa convivência. E também através de imposição de mãos, de unção, transferência, né? Mas a unção de ministério, na sua totalidade, ela vai passando na convivência, do tocar, andar junto. Por isso que na escola profética de Moisés, a escola profética de Samuel, de Elias, era a convivência, era junto, né? Aquele andar junto. E eu sei que muitos pastores têm muitos membros, mas eu sempre incentivo a você ter alguns perto de você, porque Deus, ele é estrategista. Agora há poucos dias tinha um debate aí sobre dar uma porcentagem nas universidades para os negros ou não, dar uma porcentagem, enfim, né? Essa discussão hoje de... Deixa um só daí, por favor. E Deus, ele sempre deixa uma porcentagem dentro das igrejas de profetas. Nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser evangelistas, nem todos vão ser mestres, e nem todos vão ter o mesmo ministério que você tem. Tem aqueles que são diferentes. E o pastor que não discernir isso,
ele acaba perdendo, expulsando os profetas muitas vezes das suas igrejas. Eu tenho visto acontecer isso. E eu sou um exemplo disso. Eu lembro quando eu comecei a caminhar com Deus, imagina, eu chego na igreja e falo, olha, eu fui arrebatado. Eu estive no céu. Olha, eu vi Jesus. Olha, eu recebi um dom. Aqueles crentes que queriam me matar, né? Esse cara está pensando que é melhor que nós? Esse cara tá dando uma de santo aí? Depois eu passava 6 dias por semana no monte. Quando eu descia, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, os drogados eram libertos. E aí vinha aquele ciúme, né? Estou falando para vocês antes de eu entrar na escolinha, antes de entrar na escola, aquela escola tradicional de igreja normal, que todos nós aprendemos. Olha, a igreja é assim, você faz quadrado, faz uma cunheira, faz um culto na sexta-feira, bota lá sal no chão, arruda. Nós aprendemos coisas assim, né? Domingo é a escola dominical. E a gente não tem lugar hoje para alguém que é chamado para profeta de Deus. Então a nossa escola profética nasceu em função disso. Deus falou comigo há mais de 30 anos atrás, quando uma bola de fogo caiu em nossa cidade e membros que a gente chamava de membros comuns recebem uma unção em comum e tornam-se pessoas diferentes. Quem vai entender isso? Só quem passou por isso. Então eu vou ler com vocês Mateus capítulo 3, que aconteceu exatamente isso nos dias de João Batista. Mateus 3,13 fala, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, direitai as suas veredas. Mateus 3, de 1 a 3. João Batista, está batendo aí, né? João Batista tinha um pai que era um religioso tradicional. Ele era um tipo de religioso acostumado com aquela função no templo. E toda a tradição judaica, de geração em geração, rezava aquela cartilha. Olha, é assim que se faz. Coloca a roupa para entrar lá no Santo dos Santos, para ouvir chegar na presença de Deus, vai com... Enfim, aquele ritual religioso. Então, eles eram sacerdotes na época, como nós temos hoje. Os pastores de hoje, que também vêm de tradição, e é o feijão com arroz, né? Eu estava pregando uma semana dessa e teve um pastor que entrou e disse assim: olha, não esqueça do Evangelho de Jesus Cristo. Como se eu tivesse falando de outro evangelho, porque eu estou ensinando profetas. Ele quer que eu pregue aqui. Ele quer que eu faça um apelo aqui para quem quer se converter. Mas é uma aula, é uma sala de aula, não é uma reunião evangelística. Estou falando que a gente aprendeu, né? Tem que ser assim. E aí não está preparado para quando vem algo novo de Deus. Então João Batista aparece nesse contexto de uma religião tradicional que já não ouvia mais a Deus e que o próprio sacerdote, que era o pai dele, o Zacarias, aparece um anjo, o cara não acreditava em anjo mais.
não acreditava em visões, revelações, o cara estava engessado, né? Estava bitolado. E aí não estava preparado para ter um filho profeta. Então Deus leva João Batista para um lugar ideal para preparar profetas, o deserto. Então, hoje, o nosso Deus está restaurando esse ministério profético. E por isso nós vamos fazer uma visita até o Velho Testamento para entender um pouquinho do ministério profético. Para você compreender que talvez você que está me ouvindo pode ser essa pessoa semelhante a mim, que no passado foi chamado de uma forma diferente. Na época só tinha a igreja daquele jeito. Na época de João Batista só tinha a igreja daquele jeito. Nada podia ser diferente. Então eles pararam no tempo e não estavam prontos para aquilo que Deus fez de novo. E a pessoa, quem é chamado num contexto assim, sofre muito. Então tem muitos que estão me assistindo que eles não se sentem bem em lugar nenhum mais da terra, né? Porque tem um jeito de ter comunhão com Deus que não é normal. Então João Batista não encontrou lugar na principal religião da sua época, nem no templo, assim como a maioria dos profetas. A maioria dos profetas não era bem entendido pelos rabinos, por isso, por aquilo, porque eles estavam lendo na cartilha, e ali, como é que agora Deus vai falar com um cabra desse aqui que é um agricultor? Como é que Deus vai falar com esse cara aqui que é um lavrador? Né? É que nem está acontecendo hoje em Israel, vi uma notícia, que já mais de 100, é numa das cidades bem no centro de Jerusalém, eu já tinha ouvido falar, hoje eu vi a notícia, onde a polícia de Israel está dando um relato que eles estão fiscalizando o trabalho missionário dentro de Israel. Nós temos muitos amigos aqui que estão evangelizando Israel, e já tem mais de 100 rabinos que acreditam hoje que Jesus é o Messias. E aí houve uma denúncia, né, para a polícia de Israel, de Jerusalém, que essas pessoas estão querendo destruir o judaísmo. Então, por quê? Porque eles deixaram a fonte tradicional de séculos e séculos e foram conferir o Novo Testamento e ouvir a palavra dos judeus messiânicos, que hoje estão em alta em Jerusalém, em Israel, e acabaram descobrindo, Jesus é o Messias. Está tudo aqui. Então a revolução, a guerra é violenta nesse momento, assim como no passado. Então Deus está fazendo algo novo, isso choca, isso mexe com as estruturas, e então causa esse balanço. Então foi no passado assim, hoje está sendo assim. O fato é que Deus está revolucionando, nós estamos num momento de ebulição espiritual. O relógio que estava parado dos finais do tempo começou a acelerar agora. Vamos falar um pouquinho agora a principal tarefa dos profetas do Antigo Testamento era ser canal para a transmissão da palavra de Deus, a fim de encorajar o povo a viver uma vida de santidade e permanecer fiel aos preceitos da aliança. Então essa era a principal tarefa dos profetas, até Mateus 21, Lucas, Atos 20, 27. Então essa era a missão principal. Os profetas precisavam, eles vinham assim, especialmente em momentos de apostasia, como parece Elias, né? Aquele momento de extrema apostasia, e ele vem com a palavra trazendo o povo para buscar Deus. Eu estou tendo um problema com o meu note aqui, não sei se eu consigo parar ele de pular aqui. Vamos ver. Aí tá bom. Então a tarefa principal dos profetas do Antigo Testamento
A principal era essa. Então eles viviam isolados e, tipo assim, o soldado que está lá no canto esperando, está sendo treinado todo dia, esperando a chamada. Quando vem a chamada, ele vem, ou como jogador, né, que está se preparando. Pensei que estava aqui, tá aí, está se preparando. O jogador que está se preparando, esperando a chamada, né? Quando vem a chamada, ele tem que estar pronto. Então, assim, é os profetas do Antigo Testamento. Eu acabo de ganhar aqui um notebook novo. Quero agradecer aqui o meu amigo, meu filhão na fé, o Eroci, que me mandou. E eu estou começando a trabalhar nele aqui. E estou gostando. No Novo Testamento. O Novo Testamento também não é diferente, mas acrescenta, muda algumas coisas. Por exemplo, a primeira coisa no Novo Testamento, função do profeta, proclamar e interpretar a palavra de Deus através da chamada divina. Número 2, admoestar, exortar, animar, consolar, edificar a igreja. Isso está em Atos 2,14, 1 Coríntios 12,10. Número 3, desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir do juízo vindouro, combater o mundanismo, frieza espiritual entre o povo de Deus. Lucas 1, 14, 17. Aí, Luciano, teu colega chegou. E é muito importante aqui uma palavrinha que existe hoje, muitas pessoas que estão até se autodenominando profetas, e eles ficam muitas vezes combatendo os pastores. Preste bem atenção no que eu vou falar. Eu tenho colegas meus que eles sentam o pau nos pastores. A minha esposa estava dizendo, eu gostava muito de ouvir aquele pastor, agora ele começou a bater em tudo que é pastor e chama todo mundo de tudo que é coisa. Olha a colega dela. Eu quero dizer que essa não é a função do profeta, não. Quando há um problema com o pastor, chama ele no particular. Um pastor, por mais que ele tenha feito algo errado, ele merece a consideração de ser tratado. Especialmente, quem deve chamar a atenção é alguém superior a ele, e não alguém de baixo. Então, um profeta, ele nunca está de baixo, ele está sempre acima. Se alguém de baixo está falando mal dos pastores, dos líderes, ele está mais para cachorro do que para profeta. Porque o cachorro late embaixo. E é muito fácil latir, achar errado. Às vezes eu me deparo com algumas pessoas querendo vir me chamar a atenção do trabalho que eu estou fazendo. Tem alguns que falam assim, tem certeza que Deus mandou você fazer isso? Está se desviando do caminho? Papai? E muita gente fala isso. Eu não respondo que é latido de cachorro. Porque alguém para me chamar a atenção, se é o meu pai, eu aceito. Meu pai está acima de nós. Meu pai é o patriarca da nossa família, nosso ministério. Se ele falar que está errando aqui, ok. Agora, se é um filho, um amigo, quer me falar alguma coisa que eu estou errado, me fala particular, eu vou receber com maior carinho, maior prazer. Mas quando as pessoas se identificam como profetas, no Brasil principalmente, e começam a xingar tudo que é pastor, ele cai num problema sério. Porque ele está ensinando as crianças a fazer a mesma coisa. Então, em pouco tempo, ninguém mais respeita pastor, profeta, apóstolo, porque acha que eu sou profeta, eu posso repreender os pastores. Pode não. Vai repreender seus filhos
ou as almas que você ganhou. Estou falando isso porque existem algumas coisas erradas que estão acontecendo no Brasil, bem no momento que está nascendo uma restauração, estão nascendo profetas, Deus está restaurando, e precisa entender a nossa missão profética. Tem outros profetas, que eu digo profetas entre aspas, que costumam dizer assim, diz o Senhor, você vai casar com um rapaz de olho azul, papapá. São as profetadas, né? Eu lembro de uma vez que a gente recebeu, né, mãe, um profeta lá em Faxinal Sotur, que quase acabou com a igreja, né? Você vai casar com um rapaz assim, assim, assim. Só que ele profetizou para duas moças o mesmo casamento. A pastora teve que se ver azul, né? Como é que ela vai desdobrar daquela, né? Então, essa é uma forma errada, estão falando. Mas, então, o que acontece? O profeta e os profetas devem zelar pelo sucesso espiritual do reino de Deus e deve estar identificado com os sentimentos de Deus. E no Novo Testamento tem uma coisa muito importante, por isso que eu estou falando essa parte negativa, que existe, que eu quero que se guarde bem isso, a mensagem do profeta atual, ela não pode ser considerada infalível, ela está sujeita ao julgamento da igreja e de outros profetas e da palavra de Deus. Então o povo de Deus tem o dever de discernir, julgar o conteúdo da mensagem profética, para testificar se ela é de Deus. Isso está em 1 Coríntios 14, 29 e 33, 1 João 4, 1. Teste a profecia. Então, aí que vem o julgamento dos homens de Deus dentro da igreja. Olha, alguém trouxe uma profecia, poucos dias no dos grupos, alguém estava disseminando, largando uma profecia, que viria o ano passado, né? Uma chuva de gafanhoto no Brasil, que o mar ia entrar dentro do Brasil, e soltaram meus grupos lá, e eu falei, mas quem está autenticando essas mensagens? Quem está dizendo isso? Quem está profetizando isso? Olha, a gente não sabe bem, foi um rapaz lá. Então deixa eu ver o vídeo. O rapaz está lá profetizando, dizendo essas coisas e falando mal de outros pregadores. Ele bota ali, ele fala mal do Silas Malafaia, fala mal do Morris Cerulo, fala mal do R. Soares, fala mal do Macedo, fala mal do Feliciano. Não escapa ninguém. A metralhadora do cara é acerta. E na hora dá para ver que aquilo ali é uma falsa profecia, um falso profeta. Porque não precisa matar ninguém por ser visto, só quem faz isso são os políticos que não têm um projeto para apresentar, eles ficam falando mal dos outros. Então, algo errado. Nós precisamos discernir isso. Isso é muito sério porque está acontecendo todo dia nas redes sociais. Alguém solta uma profecia de alguém lá. E a profecia não se cumpre. Então, se não se cumpriu, você já sabe que aquela pessoa não é um profeta. Segundo, se ela está contra a palavra de Deus, também tem condição, não é. Tá? Então é muito fácil de ver se a pessoa que está trazendo profetadas e etc. Isso nós vamos falar depois nas profecias, tá? Acho que a aula 18 tem só sobre profecias. Como profetizar, como julgar a profecia. Agora, a importância do profético. Eu estou falando isso para você não entender que quando há um problema na igreja, que deu um problema com profecia, com profetas, aquele pastor nunca mais aceita a palavra profeta na sua igreja, porque ele teve uma decepção. Não é o caso. Não devemos abortar o ministério profético porque no meio do caminho apareceu pessoas que agiram errado. Senão nós teríamos que fechar todas as igrejas. E as sinagogas também, né?
Não tem quem... Todos são humanos. Infelizmente são humanos. Ou felizmente. Então os profetas continuam sendo imprescindíveis ao propósito de Deus para a igreja. A igreja que rejeitar os profetas, ela vai caminhar para uma decadência, desviando-se para o mundanismo, para o liberalismo, quanto aos ensinos da Bíblia. Então, ela é muito importante para que não haja corrupção. A palavra profética, o ministério profético na igreja, para trazer avivamento, etc. Agora, observe só uma frase que eu pedi para a Cris hoje lá no escritório, fazer um banner. A maior promessa da Bíblia, a maior profecia de toda a Bíblia, foi dada por Deus, e esta maior profecia, a maior promessa, é a vinda de um Messias. Então, a maior profecia da Bíblia foi dada por Deus Pai, direto. Primeiro profeta, né? Primeira profecia foi Deus. É Gênesis 3,15, que todo mundo conhece. Que fala da vinda de um Messias. Então eu sintetizei todo o nosso estudo de hoje, falando da importância do ministério profético, falando exatamente isso. A maior profecia, a maior promessa da Bíblia é a vinda de um Messias, ou de o Messias. E o maior profeta de toda a Bíblia é aquele que profetiza, prepara o caminho para a vinda do Messias. Então, os dois maiores extremos da Bíblia, a maior profecia Deus fala da vinda do Messias. E o maior profeta da Bíblia é o que prepara o caminho para a vinda do Messias. Ok? Então, nós temos aqui as duas coisas que mais sobressaem em toda a Bíblia. Então, a maior profecia está lá. Nós vamos falar de profecias nas próximas aulas. Essa aqui vai ser a primeira. A primeira e mais importante profecia bíblica. Virá um Messias. Deus vai enviar o Messias. E o maior profeta da Bíblia é chamado daquele homem que profetiza, prepara o caminho para a vinda do Messias, que é João Batista. A palavra está em Mateus 11, 9 a 11. Jesus fala assim: mas por que saísse? Para ver um profeta? Pois vos digo, é muito mais do que um profeta. Eis aí envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Esse versículo aqui, ele é extremamente importante para nós, chave, que o maior profeta nascido de mulher foi João Batista. Porém, Jesus disse que no reino dos céus ele é o menor. Quer dizer, o menor dos membros da igreja hoje é maior que João Batista. Jesus está falando de um novo tempo, de uma nova fase no mundo, onde cada membro da Igreja de Cristo, ele é um mensageiro, ele é um profeta, ele é maior que um profeta. Então o profeta, ele profetizava, ele avivava o povo, ele fazia o povo voltar à santidade, etc. Era usado como porta-voz de Deus, muito importante. Mas ele se torna muito maior do que profeta quando ele prepara o caminho, quando ele vem anunciando a vinda do Messias. Então, aqueles que anunciam
a vinda do Messias, prepara o caminho, eles são chamados de maior do que os maiores dos profetas. É por causa da importância da sua missão. Eu acho bonito quando nós chegamos hoje em Israel, que a gente entra no Muro das Lamentações, principalmente no sábado, e ali tem vários judeus que recebem as visitas, as pessoas que vêm de longe. E eles falam direto para cada um que chega. Uma frase conhecida. Eles falam assim: o Messias vem. Você está preparado? Então, eles são os anunciadores. Eles estão preparando o caminho. Então, eles ganham uma importância muito maior, porque você edificar a tua igreja é uma coisa. Você preparar pessoas na tua igreja é uma coisa. Mas você preparar o mundo para o reino milenar, o reino do Messias, é outra coisa. E hoje é o que está acontecendo hoje. Hoje, na igreja, a igreja de Cristo hoje, o menor na igreja, ele está sendo hoje mais importante que um profeta bíblico. Hoje eu falava para o Júnior de manhã que eu até escrevi, não publiquei ainda, quando o presidente dos Estados Unidos, ele nomeia uma mulher para ser representante dos Estados Unidos na ONU e ser também embaixadora dos Estados Unidos lá em Jerusalém, a maioria não percebeu o que está acontecendo. Pense comigo, uma mulher vai sentar em Jerusalém e declarar que Jerusalém é a capital de Israel. Uma mulher crente. Não sei se é sapatinho de fogo, mas eu acho que até é daqueles crentes batista. Aqueles crentes meio frio, né? Estados Unidos lá, os batistão. Porque o presidente dos Estados Unidos é um crente. Ele é de uma igreja. Mas dá para ver que ele é meio fora de casinha algumas coisas, né? Então ele não é um crente daqueles grande, nem consagrado, né? Talvez seja um dos menores da igreja dele. Então aqui se cumpre essa palavra. O menor no reino do céu vai ser mais importante ou maior que João Batista. Porque ele está ajudando a preparar o caminho. Então isso que os Estados Unidos está fazendo hoje, o que aquela mulher está fazendo hoje na Embaixada de Israel, estão preparando o caminho para o governo do Messias. Porque o Messias vem. Na primeira vez ele veio como filho de José, morreu na cruz, foi espancado, humilhado, porque ele precisava morrer. Tem muita gente que não entende por que Jesus tinha que morrer. Alguns judeus até escandalizam, falam mal. São os idiotas, né? Porque falar mal do seu próprio povo é só um idiota mesmo. Porque como é que vai falar de um judeu que é irmão dele, que cumpriu toda a Torá e ainda fez muito mais do que eles fazem? Só pode ser um idiota. E daí eles não entendem por que ele teve que morrer, teve que derramar o sangue. É porque toda aliança com Deus tem que ter sangue. É por isso que desde o início, que Deus chama Abraão, sempre teve sangue de animais. Agora Jesus veio fazer uma aliança por nós, os gentios. Quem somos nós, gentios? Nada. Somos os piores pecadores que tem. Mas os judeus também eram os piores. Só que os judeus entraram numa aliança através de Abraão. Agora nós, para entrarmos em aliança com Deus, precisamos de sangue. E aí Jesus apresenta-se como o cordeiro que dá o seu sangue. Ele tinha que morrer, dar o sangue dele, para que pudesse haver uma aliança. Porque se não acontecesse isso, então Abraão seria maior que Deus. Porque Abraão, ele oferece o filho dele para morrer.
para fazer uma aliança. E Deus não permitiu, porque Deus não vou deixar um homem me ganhar em renúncia e tudo mais. Aí, Luciana, teu trabalho. E então, Jesus, como cordeiro, nascido de mulher, não semente de homem, semente de Deus, gerado pelo poder de Deus, ele se torna homem, sangue, e dá vida por nós. E por 2000 anos, ele é humilhado pelos judeus, ele é perseguido pelos judeus. Eu digo na maioria, né? Porque tem aqueles que são mais sábios, que não fazem isso. Mas a palavra que ele disse há 2000 anos atrás, quando ele fala de João Batista, ele diz, esse aí é o maior de todos os profetas. Por quê? Porque João Batista veio preparando o caminho para Jesus. Então, quando Jesus chega, está todo mundo esperando o Messias. Então, por que as pessoas acreditaram em Jesus quando ele chegou? Porque o João Batista tinha preparado o caminho. Ok. Passa 2000 anos. Os judeus são espalhados pelo mundo. Quando Jesus está carregando a cruz, vem aquelas mulheres chorando. Ele diz, mulheres, não chore por mim, não. Chore por você e seus filhos. Porque se faz isso com a vara verde, imagina com um galho seco. Jesus está dizendo para eles que eles vão pagar muito caro o que eles estão fazendo. Os filhos daquelas mulheres iriam pagar caríssimo, porque eles condenaram o justo, num julgamento injusto, indecente, fora de hora, e pecaram, e aí são espalhados pela terra, e perde a força. Hoje nós temos, não sei se chega a 2%, o número de judeus do mundo. A porcentagem do mundo todo, se nós calcularmos quantos bilhões tem na Terra e quantos tem judeu, não sei se é 1 ou 2%. Quer dizer, quase foram exterminados da face da Terra. Em 48, voltam para sua terra, somando todos os judeus hoje, dá quase um pouco mais do número de mortos na Segunda Guerra. Quer dizer, morre 6 milhões de judeus na Segunda Guerra, quase exterminados da face da terra. Ok, passa 50 anos, 60, 70 anos, e a guerra, a batalha para se manter na terra, para conquistar a terra, para cumprir as promessas de conquista de terreno, se tornam cada vez mais difícil. Só que hoje chegou o tempo de Jesus voltar segunda vez como o Messias. E hoje Israel está preparando. Eles pregam lá direto, o Messias está chegando, o Messias já está aí, o Messias está chegando, já está aí. Daqui a um pouco ele se manifesta e tal. Desde o ano passado já falam isso. Ok? Messias. Sempre teve um Messias a cada geração. Messias é alguém ungido para governar. Houve muitos Messias, muitos ungidos. O próprio Ciro foi ungido. Então ele entra aí como um tipo de Messias, um ungido, que vai ser usado por Deus para restauração do Israel profético, o Israel bíblico que nós conhecemos e queremos ver hoje. Não o Israel religioso, mas o que acontece? As nações estão pressionando Israel, esmagando Israel, de tal forma que Israel não pode quase se mexer. Poucos dias, 70 nações na França se reúnem com o direito de falar de Israel, decidir o que Israel deve fazer ou não. Então, é o que a Bíblia diz: nos últimos dias, as nações vão se levantar, vão cercar Israel, pelo rio Eufrates, que vai secar, virá 200 milhões de soldados. A China já tem mais de 200 milhões. E há poucos dias a China, 2, 3 dias atrás, a China tomou a posição contra Israel.
exigindo que Israel reconheça a Palestina tal como nação e entregue Jerusalém para Israel. A China está exigindo isso. Então, soma aí 250 milhões de árabes, mais a China, mais 70 nações, já estão contra Israel. Correto? 70 simboliza a plenitude das nações. Já estão contra Israel. Aí, o que acontece? Deus levanta um Zé da Silva, um crente de Bíblia. Sabe aqueles crentes de Bíblia? Baixo o braço, Bíblia suada, lavada. É o Trump. Não estou falando de trampolinagem, não. Estou falando de crente, Bíblia na mão, crente batista, crente metodista, crente de carteirinha, crente de escola dominical, vai lá e compra briga por Israel. Aquilo que ninguém fez em 2000 anos, acho que até ninguém fez em 4000 anos, depois de Davi, acho que ninguém mais fez isso, né? Tomar mesmo Jerusalém como capital, vai lá um crente e compra a briga. E envia para lá um representante para estabelecer Jerusalém como capital de Israel. Quem está lá? Uma mulher. Uma crente de Bibliazinha na mão. Vai lá, se você for lá num desses dias, ela vai estar lá. Aleluia, glória a Deus. Uma mulher. Ainda bem que não foi minha esposa que foi para lá, né, mãe? Mas o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Jesus disse: o maior dos profetas é João Batista, porque ele preparava o caminho para o governo de Deus, o Messias. Agora, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Esta mulher é uma menor no reino de Deus. O presidente dos Estados Unidos é um menor no reino de Deus. Você que está me ouvindo é um dos menores do reino de Deus. Mas aqui está a moral da história, para quem quiser aprender e ouvir. É isso que eu digo, para mim é muito mais vantagem e muito mais privilégio ser um crente em Jesus do que ser um judeu. Porque Deus está usando esses menores hoje. Deus escreve certo por linhas tortas, já dizia minha avó, né? Não sei se a minha mãe dizia também. Mas na palavra, quer dizer, Deus usa os loucos, né? As coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, os pequenos para confundir os grandes. E é isso que está acontecendo no mundo hoje. É o tempo dos profetas. É o tempo de Deus ungir profetas e usar profetas. Esses profetas, como o presidente, como essa mulher, eles nem sabem que eles estão sendo usados profeticamente para realizar um propósito de Deus que está parado há milênios, está parado, travado. Então eu acho isso aí uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa, que venha confirmar o tempo dos profetas chegou. O tempo de Deus ungir profetas chegou, esse é o tempo. E eu tenho visto isso durante todos esses 30 anos que eu sirvo a Deus. Desde o primeiro dia que me converti, eu vi isso aí. Nações vão se converter em um dia. Como vai acontecer isso? Então, é muito simples. Primeiramente, para você entender, você que está chegando agora e não está, pegou o ônibus andando aí, Jesus está vindo para governar o mundo. Ele virá hoje glorificado, ele virá com poder político, ele virá com um cetro de ferro, ele virá hoje para fazer muito parecido com o que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos. Vara de ferro quer dizer manda e não pede. Mando eu e obedeço quem precisa. Então o Messias, Jesus, que veio como cordeiro, ele agora vem como leão.
ele vem para governar, ele vem para mandar, vem para... É o governo milenar, e depois de 1000 anos ele entrega o governo para Deus, entrega as ovelhas para Deus. Aqui tem uma coisa que muitos não entendem também, porque nós fomos comprados por Jesus, pelo sangue dele, mas ele entrega os seus filhos comprados para Deus Pai. Então ele está que nem aqueles... Quando um rei mandava um príncipe conquistar uma nova terra, ele ia, conquistava e depois entregava essa terra e os seus membros para o rei. Então isso está acontecendo. Então preparar o caminho hoje é uma pregação diferente de tudo que a gente tem ouvido nas igrejas, porque a gente não entende Jesus como governador. Nós, os crentes, não conseguem entender isso, que Jesus agora ele vem governar a terra como rei dos reis. Então ele é um político, assim como foi Davi, assim como foi Salomão e outros. Não que ele vai ser como Salomão, né? Mas ele vem governar o mundo. Então os seus mensageiros, os seus profetas, têm o trabalho de preparar o caminho. Então João Batista é a figura-chave para nós, porque João Batista liga o Velho Testamento ao Novo. No Velho Testamento, Elias é o profeta. E agora vem João Batista com a mesma unção de Elias, a mesma capa. Agora vejam as características. Essa aqui é muito importante você entender. Ambos, João Batista e Elias, eles tinham a palavra rema. A palavra rema em grego e dabar em hebraico. Então, observe lá em 1 Reis 17:2, quando diz assim: depois disso veio a palavra do Senhor a Elias. A palavra do Senhor veio a Elias. Essa palavra aí não é uma palavra escrita. A palavra escrita nós chamamos de história, está escrito na Bíblia. E a palavra rema é a palavra que Deus falou na hora. Aquela palavra vem com uma autoridade, com poder para se cumprir. Ela não vem apenas como uma historinha. Então é diferente. A religião tem um código, você tem que ler lá e você vai lendo. Mas aquilo não é a palavra rema. A palavra rema é quando Deus fala e aquela palavra vem com poder para se cumprir. Então, quando Deus diz: Elias, vai até Acabe e tal, e diga para ele que não vai chover até que você fale e tal. Aquilo ali é uma palavra viva que nós chamamos de rema. E no hebraico é dabar. Esta é uma característica da palavra dos profetas. Então, esta palavra, ela pode ser uma palavra nova, que nunca foi dita. Como no caso de Elias, ela nunca tinha sido falada. Como a palavra de João Batista, ele entrou na Bíblia porque alguém escreveu que o João Batista falou aquilo, mas ele não, até ali não tinha sido ainda falado. Então, quando vem uma palavra assim, é a palavra rema. Então, esta é a palavra. Nós temos a palavra em Lucas 3:2, diz assim: Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Então, esta palavra que veio a João, tem outro filho. Essa palavra é chamada de rema. Então, essa palavra ela é diferenciada por quê? É aí que os profetas eram diferenciados das outras pessoas. Porque a palavra dele se cumpria. Acho que na 18ª aula, nós vamos ter uma aula somente com as profecias que se cumpriram pela boca de Jesus. Profecias que Jesus falou e que se cumpriram.
É uma das aulas que vai ter na nossa escola bíblica, nossa escola profética. Você vai ficar impressionado. Ninguém pode desmentir isso. Ou o cara falou, aconteceu. O cara falou, aconteceu. Falou, aconteceu. Falou, aconteceu. Então estamos diante de um profeta. Falou e não aconteceu. Falou e não aconteceu. Falou e não aconteceu. Estamos diante de um falso profeta. Então, em Lucas 2, 3, 2, olha só. Se ao profeta não for permitido trazer mensagem de repreensão e de advertência, denunciando o pecado e a injustiça, então a igreja já não será o lugar onde se possa ouvir a voz do Espírito Santo. A política eclesiástica e a direção humana tomarão o lugar do Espírito. Essa palavra aqui, por favor, 2 Timóteo 3, de 1 a 9, 4, de 3 a 5, 2 Pedro 2, de 1 a 3, 12 a 22. Então essa palavra rema precisa estar na igreja, senão ela vai secar. E essa palavra vem através dos profetas. Por outro lado, a igreja, com seus dirigentes, tendo a mensagem dos profetas de Deus, serão impulsionadas à renovação espiritual. E o pecado será abandonado, e a presença de Deus e a santidade serão evidentes entre o rebanho. 1 Coríntios 14, 3, 2 Tessalonicenses 5, 19, Apocalipse 3, 20. Nesses dias que estamos vivendo profecias se cumprindo, muitas, especialmente essas que falam de Israel, vai haver um temor na igreja. Muitas pessoas. Nós falamos há mais de 30 anos na nossa escola profética. Nós temos treinado pessoas, falando da volta de Jesus, falando do que vai acontecer nos últimos dias, filho contra pai, pai contra filho, reino contra reino, terremotos, revolução, tantas coisas, até mesmo essas decapitações de cristãos, né, por muçulmanos. Quem que falaria isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás? Mas é exatamente o que diz lá em Apocalipse, o tipo de morte que os seguidores de Jesus iriam ter. E hoje estão se cumprindo. Então, quando fala isso, aqueles crentes daquela época, 20, 30 anos atrás, eles vêm correndo para a igreja, os desviados. Está acontecendo, está acontecendo. Então, imagina quando começar mesmo o relógio a tocar dos últimos dias. Vou falar um pouquinho agora sobre o chamado da restauração do profético. Primeiro, restaurar a credibilidade do cargo de profeta. Até 10, 15 anos atrás, aqui no Brasil era proibido falar em ministério apostólico profético. Tem alguns que até hoje, algumas denominações que não pode falar em ministério profético. As pessoas não suportam isso, não aceitam isso. Então hoje Deus está restaurando. Acho que 2 anos atrás, teve no Brasil uma profetisa dos Estados Unidos que profetizou o que está acontecendo no Brasil hoje, de uma forma extraordinária. Então isso aí faz com que as pessoas comecem a acreditar. Então esse chamado de Deus hoje para restaurar o profético é uma unção que está vindo para isso. Número 2, o chamado da restauração do profético é criar uma plataforma para uma revelação coletiva. Cada um de nós vem em parte, mas juntos nós temos uma perspectiva maior e mais completa. Então hoje, principalmente na escola profética de setembro, nós nos encontramos muitos profetas. Agora mesmo o pastor Cícero entrou aí. O pastor Cícero é um profeta. Lá em Brasília, o pastor Hélito, em Rio de Janeiro, o pastor Hélito são profetas. Pastor José, pastora Rosângela, agora há pouco entrou aqui, é uma profetisa de Deus. Mas todos usam o nome de pastor ou de apóstolo. A maioria não tem o hábito de ser chamado de profeta, profetisa, porque há um certo receio. Porque ainda não há credibilidade para o cargo profético, para o ministério profético. Então, por isso que nós estamos restaurando isso.
E eu acho bacana que lá no Canadá isso já está acontecendo. Aqui está o Israel Felipe, lá de Curitiba, né? Ele era um menino e foi num culto e recebeu lá uma unção profética, um pouquinho mais alto. E aquilo que ele recebeu está acontecendo até hoje. Ele está sendo usado por Deus, independente de ser um menino. Então isso vai trazer uma credibilidade. Tem o pastor Roberto, de Curitiba, agora está indo para os Estados Unidos. Está sendo chamado. E sendo honrado, né? Legitimado como profeta. E na escola desse ano, nós vamos fazer isso, nós vamos ungir os profetas. Vamos legitimar os profetas de Deus. E esse é o meu ofício. E esse já é um ofício de apóstolo, né? Gerar autoridade para os profetas. Ativar o profético dentro de você isso é atribuído ao ministério profético. Ativar. Reconhecer, gerar autoridade, dar essa cobertura, já é o apostólico. Então, nossa escola, nós queremos trabalhar nisso. E número 3 é construir uma estrutura de relacionamento que vai acabar com o isolamento, o qual parece perseguir o chamado do profeta. Todos os profetas, eles são isolados. Eles não são entendidos. Porque eles sentem as dores de parto de Deus, eles sentem o peso do coração de Deus. Eles se isolam, ficam sozinhos muito tempo. E é muito difícil, até mesmo a família, a esposa, filhos, entender um profeta. Então, por isso, cada um se isola para um canto. E a restauração profética visa unir esses profetas. Até teve um irmão que disse: é tempo das águias andarem em bando. Então, a águia sempre anda sozinha, né? O profeta anda sozinho. É tempo das águias andarem em bando. Então, o profeta é uma águia. Número 4, ajudar a criar algum entendimento bíblico principal e possivelmente algum consenso sobre o papel dos profetas e profetisas no Novo Testamento, incluindo o seu propósito e o seu protocolo. Fala em profetisa, né? No Velho Testamento também as mulheres não tinham grande como se diz, respeito, honra. A própria esposa de Isaías era uma profetisa e ele foi o maior profeta, né? O messiânico, chamado profeta messiânico, que mais falou da vinda do Messias. Número 5, tornar-se um veículo para os profetas aprender a crescer. Número 6, criar uma plataforma onde alguns profetas e profetisas já maduros possam analisar as palavras proféticas que são liberadas. O ano passado, nossa escola profética, geralmente na escola profética de todo ano, está me faltando aqui, está em branco a minha folha aqui do restante da aula aqui. Terminou bem aqui. Ano passado terminou a escola profética, nós reunimos os pastores que ficaram, os profetas que permaneceram, e nós criamos um grupo maravilhoso de 12 ali. Na verdade não foi a intenção criar um grupo de 12, mas na verdade deu 12. E com essa proposta de nós restaurarmos esta comunhão entre os profetas, trabalharmos juntos, caminharmos juntos, estudarmos juntos, darmos lições juntos, tudo com o objetivo de preparar esta geração, para que essa geração esteja pronta para, quando chegar a sua vez, atuar como profeta. Tu não consegue para mim o restante da aula? Então eu vou ficar muito grato se tu não conseguir para mim. E o resultado desta união, desta unidade entre profetas na última escola profética é que nós conseguimos
em 5 regiões do Brasil, conseguimos estabelecer essa visão da oração 24/7 em 5 regiões do nosso Brasil. E esses amados profetas montaram grupos de orações. E essas orações, primeira oração, estabelecer tabernáculo de Davi em todo o Brasil e nas nações também. Amados, hoje todo mundo está falando do tabernáculo de Davi. Graças a Deus, para a glória de Deus. Então, quando os profetas se reúnem, eles estabelecem, eles trazem o reino de Deus. E o tabernáculo de Davi foi o modelo que Deus deu para Davi, para trazer exatamente isso, trazer o reino de Deus à terra. E ali no reino de Deus, no tabernáculo de Davi, o que acontecia ali era fantástico. Eles intercediam 24 horas por dia, a intercessão. Depois, primeiro a oração pessoal, depois a intercessão, depois a adoração e por último, profetizavam. Então esses 4, níveis de oração, eles trazem uma vitória contra principados, uma vitória contra as forças do inferno e estabelece o reino de Deus. E o resultado dessa unidade é que quando nós fomos para a África, eu vi exatamente isso. Eu vi uma unção liberada de uma forma extraordinária. Eu nunca tinha visto antes. Um poder liberado como nunca tinha visto antes. Então a unção que foi liberada foi algo extraordinário com esta escola profética. Esta unidade entre os apóstolos e profetas que se reuniram para restaurar o ministério profético. Então o poder que veio é algo semelhante na Bíblia. Nós encontramos na Bíblia a casa dos profetas, o rancho dos profetas. Ali era ninguém podia chegar perto da casa dos profetas sem sentir o poder de Deus. O próprio Saul, ele chegou perto para tentar prender Davi e acaba rolando no chão ali, na unção e profetizando. Aí criou o provérbio lá até Davi. Saul entre os profetas. E esse ano nós vamos exatamente fazer isso. Essa plataforma está criada, os grupos estão criados, as orações estão em todos os cantos do Brasil. Se você ligar a televisão hoje, você vai ver que o mapa do Brasil aparece ali na previsão do tempo. E você vê chuva em todos os estados. Eu acho que eu acho que talvez lá no Nordeste, até no Nordeste agora, houve enchente. Isso aí é uma das orações proféticas da nossa escola profética. Porque todo ano nós convidamos pessoas de todas as partes do Brasil para vir e levar essa unção para a sua terra. Então a restauração do Ministério Profético vai trazer isso. E 7º lugar, a restauração do Ministério Profético vai dar aos líderes proféticos chaves para ajudá-los a pastorear os profetas debaixo da sua cobertura e paternidade. Existem muitos outros benefícios além dessas, mas só para você ter uma ideia. Cada líder profético que está vindo à escola profética, está recebendo a unção, está sendo legitimado, ele volta para a sua cidade, para o seu estado e torna-se um líder de outros profetas. E também estabelece lá a escola profética. Essa semana mesmo eu vi ali em São Paulo,
um casal de pastores falando exatamente isso. Então esse é o objetivo, você receber deste manto profético e levar para a sua terra e lá estabelecer grupos, escola profética e entrar, tomar posse da terra. Então esta é a minha paixão, ver uma geração profética e nascendo, profetizando e gerando uma nova geração. Se você é chamado para ser um desses profetas dos últimos dias e sente esse chamado, vem participar conosco. Ministério profético. Assim como João Batista. Está chegando aí o pastor Wellington Penhago, Brasília. É isso mesmo. Até eu ia falar para o pastor Wellington, o pastor José Roberto, pastor Robson, pastor Alexandre, apóstolo, enfim, todos que estão participando conosco aí, de ativar, a gente formar grupos nas regiões do Brasil e trazer os pastores para debaixo dessa cobertura de oração e desse mover profético que está levantando profetas em nossa geração. Então, esta é a mensagem da nossa escola profética. Pastor Cícero aqui também, Rafael, Antônio César. João Batista, ele era um profeta do seu tempo. Ele veio com as mesmas características de Elias. E aqueles que hoje profetizam estão debaixo dessa mesma capa. Eles também ministram debaixo desta mesma unção. Uma das características desse profeta, ele profetiza. Profetizar significa falar debaixo da inspiração divina. Guarda aí, profetizar significa o quê? Estou aqui ensinando o Felipe. Profetizar, toma um cafezinho para não dormir. Profetizar significa falar debaixo da inspiração divina. Outra forma de dizer isto é ser um porta-voz de Deus. Então, um profeta, ele não apenas prega algo que está escrito, mas ele vem trazer uma palavra debaixo da inspiração divina. Eu vou explicar melhor isso quando falar de Moisés. Moisés e Arão. Deus disse a Moisés a respeito de Arão. Deus disse assim: Moisés, falarás ao Arão, e lhe porás na boca de Arão as palavras. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Então Deus está dizendo assim: Moisés, o cara que fala é Deus. Ele bota a palavra dele na boca do profeta. Então tu pega a palavra e coloca na boca do teu irmão. E aí você será por Deus e ele será por profeta. Então é Êxodo capítulo 4, versos 15 e 16. Deus não está dizendo que Moisés vai ser um Deus, né, poderoso ou um Deus. Não, está dizendo que vai estar no lugar daquele que dá a palavra e o outro leva. A escola profética é isso. Nós buscamos em Deus uma palavra dele e ele dá e nós colocamos na boca dos pastores, na boca dos profetas. E ele vai e fala. E acontece. É isso que aconteceu lá na África. Deus deu uma palavra rema e nós passamos essa palavra aos pastores, bispos, profetas. A palavra rema foi levar aos presidentes e governantes uma palavra: deixe meu povo ir. Isso está falando das crianças. Deixe as crianças sair da miséria e leve para uma terra boa. Constrói uma cidade para elas. Essa palavra foi tão forte que cada nação, cada presidente que ouviu, cada rei, ele ouviu a palavra, creu naquele profeta e obedeceu. Então, assim que aconteceu também quando Moisés coloca as palavras na boca de Arão. Arão falou e Faraó ouviu e obedeceu. Êxodo 7:1 diz assim: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Moisés era aquele que tinha mensagem, mas Arão era o que entregava a mensagem.
Então Arão era o profeta, o porta-voz de Moisés. Hoje tem pessoas que falam que isso é idolatria. Ah, você está idolatrando o profeta. Se isso é idolatria, então não é a primeira vez, porque Moisés, Deus chama ele, diz que ele está no lugar de Deus e o seu irmão no lugar de profeta. Moisés entrega a palavra e o irmão dele fala. Então quem leva a palavra é um profeta. Então amanhã eu vou transmitir aqui uma palavra de Deus para você, e você vai levar. Você estará no lugar de profeta. Então já desde o tempo de Moisés que acontece isso. Ensinar é diferente de profetizar. O ensino estabelece o que já foi proclamado. Quer dizer, ensinar o que está escrito. Sempre nós vamos ter professores no corpo de Cristo, para fortalecer a linha por aquilo que já foi pregado. Mas profetizar significa falar os mistérios revelados de Deus. Você não vai com a mensagem já planejada. Você abre a boca, Deus coloca suas palavras nela e você fala. Você se torna os lábios de Deus. Então isto quero ver quanto tempo eu já falei aqui, ver se eu consigo ir mais. Uma hora e meia? Acho que nós temos que parar um pouquinho, não deu nem a metade ainda. Então eu vou encerrar aqui, depois eu continuo na nossa plataforma. Quem quiser se inscrever na aula e assistir lá dentro da plataforma, você vai ter o direito de perguntar, de questionar, e nós damos uma uma cobertura maior, né, para quem quer aprender. Mas essa palavra que eu estou falando para treinar um profeta não é num dia nem dois. Então, o profeta que está começando, ele tem 4 níveis: físico, emocional, mental, espiritual. Talvez ele profetize a primeira vez no nível físico, quer dizer, na carne. Não precisa desanimar, porque isso pode acontecer. Depois ele pode profetizar na emoção, né? Emocionado. Depois ele pode ir para a mente. Mas ele vai chegar lá no espírito, um dia chega lá. Então esse treinamento, ele é importante. Uma das aulas muito importantes que nós vamos ter é como ouvir a voz de Deus. Isso é muito importante para cada profeta, que você tem que entender que você é um canal. Esse canal é como um canudinho. Me presta, tem canudinho? Não tem. Esse canal que é você, que é o profeta, ele precisa ser limpo. Então essa limpeza é que vai dar a ele uma profecia, uma condição dele transmitir, primeiro de ouvir a palavra clara de Deus, e depois transmitir. Está chegando vários profetas aqui, o Cleonar, Paulo Tarcins, que é a pastora Rosângela, que eu acabei de falar aqui, que ela é uma profetisa de Deus, Maria de Jesus. Quem mais está chegando aí? Você pode assistir depois o restante. Quem? A Neuza, pastora Neuza Mato Grosso. Acabei de falar aqui que o Eroci, eu estou falando aqui, dando essa aula num notebook que eu ganhei do Eroci, Mato Grosso. Olha que fazia tempo que eu precisava de um notebook novo, porque o meu estava mais velho que o Rogério Donizete, grandes amados. Estamos pensando em fazer um retiro em São Paulo, está sendo comentado, mas eu preciso de muita da graça de Deus para poder sair aqui do Rio Grande do Sul. E aí, tem alguns novos aí para nós, filhão? Aleluia! Nós já ouvimos coisas de enterro, já ouvimos coisas de casamento, né? Aqui está o canudinho. Canudinho, você é o profeta de Deus, canudinho. Se o canudo está limpo, então flui de forma natural. Se o canudo está sujo, pastor Zé Roberto, Ismael,
Isso aqui é a coisa mais perigosa que eu já vi até hoje. É a questão, eu posso explicar com um canudinho. Eu e você somos um canudinho de Deus, o profeta, o pregador. Se ele está limpo, a água passa do mesmo jeito que ela chegou lá embaixo. Mas vamos dizer que ela está suja de alguma cor vermelha, ela vai sair água vermelha. Se tiver preto, vai sair preto. Então o canudinho é muito importante. Está limpíssimo, para não transmitir, né? Tem profetas que estão começando a buscar Deus e ele recebe palavra profética, mas ele ainda não está limpo, ele está se limpando, se preparando. Vai trazer muita coisa meia, como é que vamos dizer, meia impura, né? Então, a preparação de um profeta é para limpar o canudo. Eu tenho um exercício para limpeza de alma, limpeza do profeta, que envolve 49 dias. E nesses 49 dias, 49 exercícios. E esses exercícios vão mostrar o quanto nós estamos sujos, quanto nós precisamos limpar, purificar. E a maioria da sujeira que a gente tem é por egoísmo. Existem muitas raízes de egoísmo no homem. E precisa ser limpa. Porque é brabo, né? A sujeira, ela acaba contaminando. E às vezes, quando você recebe uma ministração profética de algum profeta que está com problema no canal, ele passa aquilo que ele está vivendo lá dentro dele. Então é preciso, se tiver um fundo musical, então é preciso que haja uma purificação, um tempo de busca de Deus, um tempo de ouvir a Deus, aprender a ouvir a Deus. Eu lembro que um dos retiros que eu fui em Tubarão, Jaguaruna, no lugar que eu gosto de ficar sozinho. Foi minha esposa comigo, meus filhos, e lá, o primeiro dia é o mais terrível. É um lugar com bastante areia, dunas, e principalmente no mês de março, aquela praia está deserta. Se ouve ali o barulho dos ventos, se ouve ali latido dos cachorros. E de noite, as dunas de areia, de noite lá traz um problema, confunde um pouco a visão. Tu não consegue ver nitidamente, tudo é igual. Pode dar 10 km, 20, não vai notar a diferença no deserto. E Deus me ensinou a ir para o deserto, para desenvolver, aumentar a capacidade de ouvir a voz de Deus, discernir. O primeiro dia é o dia do medo. O primeiro dia a gente está cheio de medo, ficar sozinho no lugar. Eu lembro como hoje, né? Parece que foi ontem. Quando chegou na hora da minha esposa ir embora, que eu ia ficar sozinho naquela praia enorme. Deu aquele peso no coração, vontade de ir embora. Mas como ela também é uma profeta de Deus, né? Ela me ajuda a fica aí, tu sabe que é importante. Não dá força não para mim voltar no meio do caminho. E aí tu tem que enfrentar. Então esse desafio do profeta, essa escola de profetas, é algo que exige um exercício diferente. E aí eu lembro que eu fiquei lá um tempo sozinho. Primeira noite, eu fiquei caminhando pelas dunas. Lá pelas 3 da manhã,
eu vi 3 cachorros se aproximando. Eles vinham em minha direção. Eles vinham passeando e eu, na mesma hora, o meu pensamento, né, lá dentro, atrás de 3 cachorros vem um homem. Isso aí foi um pensamento, um medo, né, um arrepio, e o pensamento, vem um homem atrás dos cachorros. Então, a pergunta é, de onde veio esse homem? De onde veio essa palavra dessa? Na verdade, era um pensamento que não era Deus falando. Aí eu caí na real e fui fugir. E o Espírito Santo disse: tu vai fugir de 3 cachorros? Esse profeta valente que viu 3 cachorros, vai fugir? Aí eu pensei, puxa, agora eu vou passar vergonha aqui, né, com Deus. Só eu e Deus ali. Aí Deus, né? Eu falei: Senhor, o que faz um profeta se vem 3 cachorros de madrugada, sozinho, no meio do nada, só de... Aí Deus falou comigo, aí é Deus falando comigo. Por que eu vi que é Deus? Porque é os pensamentos que vêm na tua cabeça, e vem aquele pensamento que eu sei que é Deus,